Este programa conta com o apoio da Tá Na Hora Service Limitada. Olá, saudações e bem-vindo, caro internauta, a mais uma edição do Política na Mesa, programa de debates de assuntos que marcam a atualidade nacional. Hoje vamos analisar dois assuntos. Para o efeito, queremos contar com a sua presença desse lado. O primeiro assunto que aqui vamos analisar tem a ver com a abertura do ano letivo escolar. A abertura esta testemunhada em toda a escala nacional na última sexta-feira. Vamos também analisar outro tema sobre o lançamento na semana finda do programa de formação de fuzileiros moçambicanos no quadro do combate de terrorismo na província de Cabo Delgado. Para analisarmos estes assuntos, como anteriormente já me referia, queremos contar consigo desse lado, mas também já tenho em estúdios os nossos convidados residentes. Refiro-me do Roberto Pedro Mazzini e também do Ricardo Otembe. Infelizmente, mais uma vez, à semelhança da última edição, hoje também não vamos contar com a presença de Sara Chichango, que infelizmente não pode cá estar. Enfim, vamos ver se na próxima edição vamos contar com ela ou com outro representante do Movimento Democrático de Moçambique. Mas isso não é motivo de não levarmos para si o programa Política na Mesa. Por isso mesmo vou saudar o Roberto Mazzini. Boa noite e bem-vindo a mais uma edição do programa em alusão. Muito boa noite a todos os internautas que nos acompanham neste momento. Eu elegi um ponto prévio que tem a ver com o falecimento do presidente da República de Tanzânia, um país irmão, um país vizinho. Este presidente, em vida, deu o seu máximo para o restabelecimento da economia da Tanzânia, mas também lutou no sentido de colocar o nosso continente africano nos patamares de desenvolvimento. Basta só recordar que o presidente John Pombe Magufuli, ele em algum momento chegou a rejeitar aquilo que seria a concessão de um financiamento da República Popular da China, e através de recursos locais, através de recursos internos, conseguiu, dentro destes poucos anos do seu primeiro mandato, fazer uma intervenção pontual na área de infraestruturas. Várias pontes foram edificadas naquele país irmão, mas também várias rodovias foram intervencionadas. Para além disso, a economia da Tanzânia conheceu um rápido crescimento, e também com a sua tomada de posse, aquilo que eram mordomias para alguns membros do governo conheceu uma redução significativa, e também reduziu aquilo que é o número de ministérios. Então foi um africano, foi um estadista visionário que o continente perdeu, foi um intelectual que o continente perdeu. Então nós, como Partido Frelimo, endereçamos desde já os nossos sentidos pésamos por este desaparecimento físico deste quadro africano. Antes mesmo de passar a palavra ao Ricardo Tembe, ainda sobre este assunto que o Roberto Mazzini estava a abordar, do desaparecimento físico do estadista de Tanzânia. Qual é o futuro daquele país com o seu desaparecimento físico? Como é que olha o futuro daquele país? Primeiro porque nos encontramos numa altura em que quase todo mundo depara-se com essa situação da Covid-19, e desde a inclusão da pandemia no mundo
o John Magufuli nunca acreditou na existência dessa pandemia, razão pela qual, até o momento, pelo conhecimento que eu tenho, ainda não foram adotadas medidas de prevenção contra este maldito inimigo. E é preciso realçar que John Pombe Magufuli foi um homem, e cada homem tem suas ideias, e ele, na qualidade de chefe de Estado, queremos crer que poderá ter influenciado aos membros do seu governo e, consequentemente, ao povo tanzaniano para a tomada de algumas medidas. Dizer que as medidas de prevenção na vizinha Tanzânia não eram observadas, nós não podemos afirmar assim categoricamente, mas com seu desaparecimento nós percebemos e entendemos que a nova timoneira da Tanzânia, a vice-presidente, creio que esta sexta-feira tomou posse, vai conseguir liderar os destinos de Tanzânia olhando aos novos desafios que esta pandemia planetária está a semear em todo o mundo. E Tanzânia, como nós sabemos da sua situação geoestratégica, não chega a ser uma ilha. Tanzânia, a título de exemplo de Moçambique, é banhado pelo Oceano Índico, mas faz fronteiras com alguns países, que esses países têm o seu povo que tem feito a mobilidade de um canto para outro. E havendo esta mobilidade, ou este corredor, é preciso conjugar esforços para que o pior não possa acontecer em Tanzânia. Muito obrigado. Ricardo Tembe, mais uma vez, boa noite e bem-vindo ao programa. Obrigado, muito boa noite. Em nome da Renamo e do presidente desta mesma formação a que eu pertenço, a Renamo, dirigido por Sua Excelência o Presidente Ossuf Momade, tenho a dizer que Moçambique é para todos, estamos aí no projeto do DDR, o que era esperado por todos os moçambicanos, e por isso também tenho razões para lhe saudar por esta abertura e dizer que a parte que ficou é esta política, por isso nós estamos ainda na responsabilidade política, não vamos deixar de fazer a nossa parte, por isso estamos aqui em nome de Renamo, vamos juntos caminharmos ao desenvolvimento de Moçambique. Muito obrigado. E também quero colocar essa questão relativamente ao desaparecimento físico do líder africano, do país africano, quero que assim eu fale, refiro-me do John Magufuli. Como é que olha a sua trajetória e qual é o futuro daquele país, no seu ponto de vista? Para mim, eu acho que há muito aquele país ainda vai precisar de muita ajuda de países da SADC, da vizinhança também, porque parece-me que os tanzanianos têm uma cultura um pouco diferente de nós. Então, eu tenho a dizer que o futuro pode não ser um bom futuro daqui adiante, pode não ser um bom futuro. Há uma necessidade de os membros da SADC também darem uma mão naquele país para colocar um novo dirigente e que de preferência seria um homem, porque uma mulher, os tanzanianos têm uma outra velocidade que uma mulher pode vir não conseguir gerir. Muito obrigado. Roberto Martins, parece ter uma ideia contrária. Não, eu acompanhei atentamente aquilo que é a abordagem do colega, quando deixa um sentimento até de subestimar ou inferiorizar, podemos até dizer qualquerizar aquilo que é a postura feminina, quando diz que a vice-presidente, que esta sexta-feira tomou posse para liderar os destinos daquele país, usando aquilo que são alicerces que são encontrados à luz da Constituição da República da Tanzânia, que prevê o presidente e o vice-presidente, e na impossibilidade, neste caso, na morte do presidente,
E quem toma os destinos, logicamente, é vice-presidente. E para o caso vertente da Tanzânia, quem é vice-presidente é uma mulher. Então, dizer que mulher não é capaz, e eu acho que este sentimento é digno para ele ou para a sua formação política, mas nós, como a Frelimo, valorizamos e entendemos que em todos os postos de trabalho a mulher também goza do seu direito como um ser humano, direitos e de trabalhar lado a lado com o homem. Aquilo que o homem pode o fazer, a mulher também tem a capacidade de fazer. Eu acho que este pensamento é um pensamento arcaico. Obrigado, Roberto Martim, pela sua colocação. Vamos ao nosso primeiro assunto que justifica esta nossa edição do programa Política na Mesa. Na nossa entrada dizíamos que vamos mesmo abrir com o assunto sobre a abertura do ano letivo escolar. Foi testemunhada na última sexta-feira em toda a escala nacional. E Vilanculo não foi exceção, também teve cerimônia idêntica de abertura do ano letivo escolar ao meio da pandemia da Covid-19. Em Vilanculo, as cerimônias centrais da abertura do ano letivo tiveram lugar na EP 1 e 2, 19 de outubro, escola baseada na cidade de Vilanculo, e que um dia antes teve o privilégio de ser inaugurados duas salas e um bloco administrativo, obras estas construídas por material convencional e resiliente aos fenômenos naturais. Quero começar com essa questão mesmo que coloco ao Ricardo Tembi. Como é que olha a abertura do ano letivo escolar e que também graças a Deus, começou com a inauguração de duas salas, um bloco administrativo, numa escola que, quando da entrada do ciclone Heloíse, perdeu suas coberturas, e também, para não falar da secretaria, daquele estabelecimento de ensino que também não escapou da fúria daquele fenômeno natural. Obrigado. A este ponto, quanto à preocupação da abertura, não tenho muitos argumentos. Talvez vou focalizando um ponto que talvez não seria do momento, não sei se me permita, sobre a fraca participação dos alunos, a nova inscrição dos alunos. Houve uma fraca participação que eu tenho aqui talvez a salientar, o Presidente da República em 2019 ter saído a dizer que do ensino primário até 10ª classe, que era 9ª, 8ª para baixo, não havia matrículas. Então eu admiro às vezes se Moçambique é uma ilha ou Moçambique é o mesmo país onde o Presidente da República a nível central diz que as matrículas são gratuitas do ensino primário até 10ª classe, o que significa de 10ª para baixo essas classes não pagam nada. Mas ao contrário daquilo que aconteceu com este ano, apesar de os familiares terem estado em casa por um ano, o governo do distrito de Vilanculo, porque não vou dar a culpa ao governo central, porque todos os moçambicanos tomaram conhecimento desta informação junto a meios de comunicação social anunciado pelo Presidente da República em 2019, que dizia que as matrículas eram gratuitas. Mas aqui em Vilanculo, desde o ano 2019, 20 até o ano passado e este ano, parece que o Presidente da República o que diz não tem muito efeito em Vilanculo. Ou quem é mais grande em termos hierárquicos, não sei se é o governo do distrito de Vilanculo, porque quando o Presidente da República decreta uma coisa, só acontece em outros cantos de Moçambique, mas em Vilanculo não acontece. No exemplo dessas mesmas matrículas, aqui fala-se de um fracasso, de ter havido fraca participação dos alunos, de novos ingressos, mesmo aqueles que já estavam lá. Eu sinto os números que são relatados ali que ainda são muito inferiores, porque as pessoas não tiveram dinheiro para matricular seus filhos, primeiro porque
não trabalharam ao longo de um ano, não tiveram dinheiro suficiente, não fizeram nada ao longo do ano suficiente e ainda dentro dessas mesmas preocupações, o governo de Vilanculo volta a anunciar que as crianças devem matricular 445 para a oitava e nona classe, não sei se 290, se não estou em erro por ali assim, os valores que são cobrados aqui em Vilanculo para as matrículas. Agora, quem diz não pode se pagar as matrículas é o governo central e o governo distrital cobra as matrículas. Ou não sei se talvez são políticas do governo do dia, foi apenas naqueles dias a que o Presidente da República pedia votos, era forma de enganar os munícipes, a ficarem relaxados, vamos votar nesse governo porque não vamos pagar matrículas, e hoje já voltam de novo a serem cobrados matrículas. Então é esse ponto que eu tenho a lamentar mesmo, esse facto, porque feriu muitos moçambicanos residentes neste distrito. Por isso, nas escolas aqui, o número é muito inferior. Poucas crianças conseguiram matricular. É devido aos dinheiros. Não houve dinheiro, mas ainda por cima as matrículas foram cobradas. Cobradas essas mesmas matrículas, onde nem temos máxima certeza se com essa situação da pandemia o governo volta a encerrar as escolas de novamente o mais breve possível, porque a gente hoje em dia vive uma vida sem futuro, a gente vive sem saber se amanhã a que ponto vamos acordar. O Ricardo também entende que há incumprimento das palavras do mais alto magistrado da nação moçambicana. Sim, o que o Presidente da República diz a nível central no distrito de Vilanculo não acontece. Estou a repetir assim. Eu que sou membro da Assembleia, fomos até interpelados por alguns munícipes ao longo do ano 2019 até 2019, principalmente 19, a questionar sobre a questão das matrículas que eram cobrados. Como é que nós somos cobrados as matrículas? O Presidente da República saiu a dizer que não podia se pagar as matrículas, mas aqui estamos a ser cobrados as matrículas. Agora, ali há falta de palavra para com o povo. Quando o Presidente da República sai e diz uma coisa e não é cumprido. E o outro ponto também que tenho aqui a apresentar é que na última sexta-feira vi também crianças nos arredores a tentar aproximar as escolas para saber em que turma estou, a que hora vou à escola. E sem máscara. Sem máscara. E as crianças tendem só a puxar a máscara no bolso quando querem chegar no recinto escolar só para ter acesso, que chamaria de ID, de entrar na escola, é a máscara. E fora, nos arredores... Boa culpa, ao pai ou encarregado de educação ou ao professor? No seu entender. Em situação das máscaras? Sim. A situação das máscaras não é bem dos familiares, porque nós os familiares sempre falamos, e também... neste mesmo programa saí aqui a defender que as crianças não estavam em altura de serem elas a serem os primeiros a voltarem para a escola, porque as crianças é do conhecimento de todos nós que a tendência por onde se encontram entre elas, há a tendência de se empurrar um ao outro. Por isso eu vi na última sexta-feira que as crianças não respeitam nada dessa conduta toda. Então eu vejo um grande fracasso nessa responsabilidade de cuidarmos de nossos filhos neste processo da Covid-19. Muito obrigado, Ricardo Temer. Roberto Matsinha, o ano letivo já arrancou e as cerimônias da sua abertura tiveram lugar na última sexta-feira em Vilanculo, segundo o diretor distrital de Educação, Juventude e Tecnologia, Província de Vilanculo. Fala-se de mais de 54 mil alunos que serão assistidos por 1.259 professores em todo o distrito. Como é que olha para este universo de alunos e professores também, no meio da pandemia da Covid-19, tendo em conta que o ano inicia com muitos desafios? O primeiro desafio é mesmo sobre as medidas de prevenção da Covid-19. Há muitos estabelecimentos de ensino, principalmente primário, as que estão mais, ou estabelecimentos de ensino primários que estão nas zonas recônditas, que ainda precisam
de uma assistência, assistência que tem que ver com a colocação ou melhoramento dos balneários para permitir a lavagem das mãos, e, entre outras medidas higiênicas para garantir que este processo de ensino e aprendizagem possa acontecer com toda a segurança. Muitíssimo obrigado. Nós, como Partido Frelimo, queríamos saudar vivamente ao governo de Moçambique por esta medida muito acertada da retoma das aulas a todos os níveis e em todo o território nacional. Saudamos a iniciativa olhando na perspectiva de que o início das aulas tem uma influência direta para o desenvolvimento cognitivo da criança. A criança com idade escolar, quando ela fica muito tempo sem este contato com o seu professor e com os seus colegas, algo anormal pode ocorrer no seu desenvolvimento, quer cognitivo, como também psicomotor. Olhando para o universo do trabalho que o setor de educação no distrito de Vilanculo preparou, temos a dizer, conforme dizia aqui o moderador, para 2021, o ano letivo que foi aberto à escala nacional, esta sexta-feira, Vilanculo conta com um universo de 54.247 alunos, dos quais 27.451 são mulheres. São estes alunos que, a partir da segunda-feira, com todas as estratégias desenhadas pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, vão poder estar nas escolas e, por conseguinte, aprender o ABC. Numa altura em que nós sabemos que o distrito de Vilanculo conta também com 88 escolas distribuídas em todas as 5 localidades, é preciso sublinhar que temos 2 localidades com igual número de escolas. É o caso da localidade de Belane, com 25 escolas, a localidade de Mapinhane também com 25 escolas, e a localidade de sede Vilanculo com 28 escolas. E as outras 2 localidades, Queuene e Moapsa, não vão até a casa dos 20, olhando também para a dispersão da população e que pode traduzir também na contribuição dos alunos a estas mesmas localidades. Há um trabalho, conforme eu dizia, que foi feito a nível dessas escolas, por formas a que as crianças e os alunos, as crianças melhor e os professores observem aquilo que são as medidas de prevenção desta pandemia. As nossas habituais salas são de 40 alunos, 45 alunos. Estas turmas vão continuar com esta constituição de 40, 45 alunos, mas há um trabalho de acordo com uma instrução do Ministério de Desenvolvimento, de Educação e Desenvolvimento Humano, que orienta que estas salas ou estas turmas sejam divididas em 2 ou 3 grupos. E ali nós vamos ter grupos. Por exemplo, eu podia dar um exemplo da turma A. A turma A tem 45 alunos. Esta turma com 45 alunos vai ser dividida em 3 grupos. Por exemplo, turma A1, quer dizer, é o grupo 1, com 20 alunos ou 25 alunos, em que cada aluno ou cada criança vai ocupar apenas
carteiras para permitir este distanciamento mínimo de 1,5 metro. Mas também nós como encarregados de educação, aos professores, temos que estar também na vanguarda de municiar as nossas crianças ao saírem de casa, darmos o ABC, como é que devem manusear esta máscara, como é que devem usar corretamente a máscara. E também os professores, foi dito e de forma reiterada na reunião de abertura solene do ano letivo hoje, na escola primária do 1º e 2º graus, de 19 de outubro, cita no bairro do mesmo nome, arredores do município de Vilanculo, a necessidade de as crianças não poderem trocar material escolar, de as crianças não poderem trocar ou trocar, vamos lá dizer, o lanche, para não permitir esta situação de contaminação. Nós não queremos que as nossas escolas, não queremos que em nenhuma escola das 88 que o distrito de Vilanculo dispõe e todas as escolas que o nosso país oferece sejam focos de contaminação. E no passado, vamos fazer a consolidação daquilo que aconteceu o ano passado, quando retomamos as aulas, em que não tivemos casos de contaminação do coronavírus, quer por parte dos nossos estudantes, como também por parte do nosso pessoal docente. Muito obrigado. Tenho indicação por parte da produção que o tempo de irmos ao intervalo já chegou e é lá onde nós vamos. E queremos pedir a si, caro internauta, para continuar desse lado ligado ao programa Política na Mesa, porque na segunda parte levaremos até si o nosso último tema, é sobre o lançamento na última semana do programa de formação de fuzileiros moçambicanos no quadro do combate do terrorismo na província nortenha do país, Cabo Delgado. Até já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Olá, voltamos para a segunda e última parte do programa Política na Mesa, onde vos vamos ali trazer assuntos que marcam a atualidade nacional. Quando saímos ao intervalo, falávamos aqui da abertura do ano letivo escolar e quando entramos neste tema, eu disse que em Vilanculo o dia da abertura do ano letivo escolar foi antecedido pela inauguração de 2 salas de aula e um bloco administrativo na escola do 1º e 2º grau, 19 de outubro. Só para falarmos deste tipo de obra, são obras resilientes aos efeitos naturais, com grande destaque para fenômenos ou ventos ciclónicos. Ricardo Tembe, quero ver de si, como é que olha este tipo de obras numa altura em que o nosso país tem sido assolado pelos ventos ciclónicos? Obrigado. Respondendo a essa pergunta, eu tenho a dizer que é um bom princípio, é um ganho comum, não tenho a condenar aqui. Se de facto foi construída uma escola do género, é um benefício para todos. Eu saúdo esta parte, não tenho problema com boas coisas. A razão de estar aqui, não estou contra boas coisas. Eu estou aqui nem com os que estão lá a fazer, não estou com ódio nem inveja. Estou apenas a dar uma mínima observação naquilo que estão a fazer que não deveriam fazer. No exemplo daquilo que o colega Roberto aqui disse, que quando falava das crianças, para as nossas crianças conhecer o ABC. Eu não estou contra as crianças. Se hoje eu falo aqui, é que também passei do ABC. E as crianças também têm o mesmo direito. Só que o governo podia nos assimilar, ou não devia nos assimilar em dizer que é Covid-19. Covid-19, ficamos preocupados, nem emprego, nem nada. E depois
As crianças estão abertas, estão aí de qualquer maneira a pularem, de qualquer maneira, sem controle. Eu vi, sexta-feira, as crianças a tentarem encontrar a sala, onde é que é a minha sala, onde é que é a minha turma. De qualquer maneira, as crianças só usam máscara no portão, na entrada da escola. E se na verdade esta Covid, no exemplo daquilo que eu vi com outros países europeus ou americanos, por ali onde há mesmo números elevados de vítimas da Covid-19, o que é que vai ser de nossos filhos? É por ali que eu digo, há uma... chamaria de haver uma necessidade de redobrar de esforço, se é que na verdade esta pandemia da Covid-19 existe, porque se existe, de como as crianças estão se cuidando lá nas escolas. Isso dizer que as crianças não podem trocar lanche, não podem tocar criança. Quem não conhece criança? Neste momento, segundo as suas palavras, entende que as escolas ainda não reúnem condições favoráveis para o decurso seguro das aulas, principalmente para classes iniciantes? Não estamos porque as crianças são... Eu trabalhei com crianças, só apenas que não sou professor de profissão como o colega Roberto. Eu também trabalhei com crianças. É muito difícil controlar as crianças. Muito difícil. Então, se esta pandemia de facto existe, será que as nossas crianças estão seguras, assim como andam de qualquer maneira ali? E dizer que vão na escola porque o professor, porque a sala aqui vamos dividir. E quando as crianças se encontram antes de entrar no recinto escolar, quem que estará lá a controlar dessas mesmas crianças? Muito obrigado, Ricardo Tempo. Roberto Martins, como é que os gestores de escolas devem garantir o decurso seguro das aulas, principalmente nas escolas primárias em que a idade dos alunos que lá vão é muito inferior? Algumas crianças ainda não têm noção o que é isso de coronavírus, quais são as consequências que a mesma pandemia pode trazer no seio das suas vidas. Muitíssimo obrigado. Ultimamente, o nosso país está a trabalhar com professores com uma formação psicopedagógica. É nesta formação psicopedagógica que os professores são munidos de ferramentas para trabalhar com todas as crianças. Todos aqueles comportamentos que nós vemos só são novidades para os outros, mas não são novidades para os professores, porque já sabem como é que deverão trabalhar com esta criança. Ao que não há nenhum alarme, não haverá nenhum alarme para que os professores possam assegurar com que os alunos permaneçam na sala de aulas. Esta situação nós podemos ficar descansados. Mas há uma questão que o meu colega deixou ficar antes do intervalo, quando falava de matrículas gratuitas da primeira à 10ª classe. Chegou até de citar o Sua Excelência o Presidente da República, mas o que nós gostaríamos de dizer aqui agora é que as matrículas não são gratuitas da primeira à 10ª classe, mas sim são gratuitas da primeira à 9ª classe. E por que a 8ª matrícula? Esta ideia ou esta orientação do chefe do Estado está sendo acatado desde a altura em que o presidente proferiu em todas as escolas do nosso país não se paga matrícula da primeira à 9ª classe. Não. O que está a acontecer é perigoso. Eu sempre tenho dito isso. É perigoso e é veneno comentar assuntos que não têm o mínimo domínio. O que está a acontecer, as escolas, o nosso governo disponibiliza aquilo que são os materiais, constrói salas de aulas, apetrecha, mas para o seu funcionamento, em alguns casos, carece de uma intervenção pontual dos pais e encarregados de educação. O que está a acontecer nas escolas secundárias, não só do distrito de Vilanculo, não só da província de Inhambane, mas sim de todo o país, é uma contribuição que os pais encarregados de educação fazem. E esta contribuição não é dita
não é dita pela direção da escola ou qualquer que seja. Numa reunião geral, os pais encarregados de educação uniformizam aquilo que são as metodologias de trabalho e chegam a um acordo do valor que deve ser da contribuição dos pais para a aquisição de alguns materiais didáticos lá na escola. É preciso também sublinhar que há uma contribuição adicional que os pais encarregados de educação têm feito para o pagamento daquilo que é o subsídio daqueles pais, daqueles guardas que mantêm a segurança das nossas escolas. Este valor não tem o nome de matrícula. Também dizia o meu colega, de uma forma errada, de quem não tem o domínio daquilo que está a acontecer, falou aqui, também não chegou de nos dizer os números, só disse que o número dos novos ingressos era muito reduzido. Ficamos sem saber se são novos ingressos para que classe. Mas o que nós temos a dizer, como temos também o controle daquilo que está a acontecer no terreno, temos novos ingressos para a primeira classe, sexta, oitava e 11ª classe. Na primeira classe, no caso vertente do distrito de Vilanculo, havia uma meta de inscrever 6.484 alunos da primeira classe e só conseguimos matricular 3.861. Isso corresponde a 59,5%. E já na sexta classe estava previsto 4.896 alunos e só conseguimos, ou as autoridades de educação em Vilanculo só conseguiram inscrever 4.764, que corresponde a 97,3%. Oitava classe estava previsto 3.000 alunos e foram inscritos até o dia 12 de outubro, até dia 12 de março, 2.600 alunos. Isto corresponde a uma cifra de 86,7%. Já na 11ª classe, tinham uma meta de inscrever 1.230 alunos e este número foi atingido e ultrapassou-se, tendo sido inscritos 1.307 alunos. Isto corresponde a uma percentagem de 106%. O que está a dizer o colega Tembe não é verdade. Alunos foram se inscrever, não há nada de pagamento de matrícula para primeira e nona classe. Eu não falei de primeira, eu falei da oitava e nona classe. Pagaram matrícula. Colega Roberto, não é matrícula. Se eu estou aqui e falo essas coisas, é que eu sou representante do povo. Eu sinto muito, mas além da parte política, eu pertenço a uma religião que não me aceita mentir. O colega até vai à igreja, mas aqui, quando estamos aqui no canal televisivo, o colega tende a mentir. Dizer que os irmãos nossos moçambicanos lá fora, eu tenho filhos, pagaram matrícula e quem tirou o dinheiro sou eu. Mas o colega dizer que não tiraram matrículas. Ricardo, tem algumas escolas. Quais são essas escolas que cobram matrícula dessas classes cujas matrículas... As classes oitava e nona aqui no distrito de Vilanculo, todos os alunos que passaram matrícula de oitava a nona classe pagaram 345 essas classes. E a nona, aliás, nona é 290. Dizer que não pagam as matrículas, afinal a responsabilidade do guarda. Como é que uma instituição do governo como a educação é pago, o pai, o encarregado, tem uma obrigação de pagar o guarda? Por que ele, que é professor, não é pago pelos encarregados? Aqui não podemos só nos alegrar de estarmos aqui a falarmos nas câmaras e a falar mentira para o povo. Isso me preocupa tanto. Obrigado, Ricardo Tembe. Vamos ao segundo e último assunto deste nosso encontro no programa Política na Mesa.
Estados Unidos de América lançou na semana finda o programa de formação de fuzileiros moçambicanos para o combate do terrorismo na província nortenha do país, Cabo Delgado. Sabemos todos que há mais de 3 anos aquela província tem sido assolada pelos atos macabros que são perpetrados pelos inimigos da paz e do desenvolvimento deste país. Fala-se aqui que o treinamento vai ser, ou melhor, o treinamento a ser ministrado pelas forças de operação especiais dos Estados Unidos de América a fuzileiros moçambicanos terá duração de 2 meses e visa apoiar os esforços de Moçambique na prevenção da propagação do terrorismo e do extremismo violento. Quero ver o comentário ou a sua análise, Roberto Matzinha, a respeito desta formação, até que ponto pode contribuir para o alcance dos objetivos do país, um dos quais que é a pacificação daquela província do país. Primeiro, para nós, queríamos saudar esta iniciativa dos Estados Unidos da América intervir neste processo no âmbito da formação. E isto significa que Moçambique tem uma boa liderança, tem uma diplomacia também muito forte com quase todos seus parceiros. Esta formação de que está-se a falar não pode ser olhada como uma ilha, como uma nova formação. As nossas forças de defesa e segurança têm estado a serem capacitados em várias áreas, mesmo as nossas instituições internas, como o caso dos institutos e também das academias militares, como a que temos na província de Nampula, que formam as nossas forças de defesa e segurança, mas também tem estado a formar outros de outras nações pelos laços de cooperação que Moçambique tem com esses países, como também a CIPOL. Nós vimos muito recentemente aquilo que foi a graduação das forças especiais ou daqueles superiores. Tivemos lá alguns também de outras nações que vieram se formar aqui em Moçambique. Quanto à formação de fuzileiros navais para combater o terrorismo na província de Cabo Delgado e, consequentemente, no nosso país, é uma grande valia, e os Estados Unidos, ao fazer esse trabalho, nós sabemos quem são os Estados Unidos. Estamos a falar de uma potência mundial, uma potência temida no que diz respeito às suas tropas, à sua formação, ao seu treinamento, e nós entendemos, ao dar este background, as nossas forças de defesa e segurança vai se restabelecer aquilo que é o sossego e a paz que todos nós almejamos no nosso país, e de forma muito particular na província de Cabo Delgado. Mas também é preciso dizer que os Estados Unidos da América, enquanto parte também interessada de ver a tranquilidade, de ver a segurança restabelecida naquele país, tem suas empresas que trabalham na área de prospecção, na área de exploração de recursos minerais em Cabo Delgado. Então não gostariam também de verem estes terroristas a colocar abaixo aquilo que é o trabalho que pode trazer mais valia, não só para eles, mas sim para os donos do território, que somos nós, os moçambicanos. Então podemos dizer que foi por aí que os Estados Unidos de América
providenciaram essa formação para os fuzileiros? É o fato de terem algumas empresas lá. Por um lado, se percebeu aquilo que foi a minha nota introdutória, eu dizia que isto deve-se a uma boa liderança que o nosso país tem, a nossa diplomacia tão forte que tem com os seus parceiros. Então, o nosso país, o nosso governo, não tem estado apenas a lançar aquilo que são as lamúrias, mas sim tem estado na vanguarda, na busca de soluções para colocar o fim à situação de terrorismo na província de Cabo Delgado. Por isso, foi através esta é uma das janelas abertas que todos nós estamos a ver que o governo de Moçambique fez-lo em conversar com os Estados Unidos para esta formação, mas há muito trabalho que o nosso governo está a fazer no sentido de o trabalho que estes terroristas estão a fazer que seja reduzido a uma insignificância. Obrigado, Roberto Matzinho. Perdão. Ricardo Tembe, os ataques que temos vindo a assistir na província de Cabo Delgado há mais de 3 anos já fizeram muitos deslocados, destruição de diversas infraestruturas, não só públicas, mas também muitas pessoas perderam suas vidas. Com esta formação de fuzileiros navais, o que é que podemos esperar como ganhos para a pacificação daquela província do nosso solo pátrio? Obrigado quanto a esse ponto. Eu tenho primeiro aqui a dizer que este país de todos nós, no que eu entendo até hoje em dia, é que temos um futuro muito comprometido. Eu, como moçambicano, sinto essa parte. O meu país, Moçambique, está com um futuro muito comprometido. Porque essas cooperações todas não são gratuitas. E, falando mesmo dos americanos, bem, neste preciso momento que nós estamos a transpirar, a pedir ajuda, socorro, num grito, são bem-vindos neste momento, neste preciso momento que nós queremos ajuda. Os americanos são bem-vindos. Mas como tenho uma idade um pouco avançada, que tenho mínima noção naquilo que aconteceu em 2003, talvez alguns jovens era antes de talvez terem essa informação, naquilo que aconteceu com o Saddam Hussein no Iraque, que os mesmos americanos, houve uma parte que também iam assim como amigos, mas depois viraram contra o próprio o Saddam Hussein. Me refiro naqueles tempos de conflitos dos Estados Unidos no governo do George W. Bush, que era aliados a Turquia, a França e outros países contra o Saddam Hussein, por causa de recursos. Então é por ali que eu digo que o meu país, Moçambique, tem um futuro muito comprometido. Hoje são os americanos a dizerem que querem apoiar Moçambique nesta cooperação. É bem-vinda. Nesses instantes momentos aqui estamos num grito de socorro. Ontem, neste programa de televisão, estivemos aqui a falar daquele amigo da primeira dose da Covid-19, a China. A China também está aqui. E a China trabalhou também em cooperação no governo do ex-presidente moçambicano Armando Emílio Guebuza. Estou a falar da China. Trabalhou também lá, talvez, do meu ponto de vista, com esperança de um dia também vou chegar ali. E hoje estão aí os americanos, vou chegar ali. É por ali que eu digo que o país está um pouco comprometido. Não sou profeta nem perfeito, mas é preciso muita atenção. E se isso não acontecer, os mísseis vão se cruzar no território moçambicano por cima. Vão se cruzar aqui porque o governo do dia está a comprometer o país. Para dizer que esta formação só pode ter alguns ganhos num curto tempo de espaço, mas depois vamos pagar algumas consequências. Sim, eu digo que a formação, a capacitação que os nossos irmãos moçambicanos vão tendo é bem-vindo.
hoje para empurrarmos o inimigo contra nós. Mas depois, essas mesmas pessoas que estão a nos apoiar hoje vão cobrar-nos alguma coisa. Não vai ser em vão. E eu citei alguns aqui que vimos na semana passada neste programa da televisão aqui a falarmos da primeira dose da Covid que vinha da China. Outro valor o vi também nos meios de comunicação social, vinha dos Estados Unidos. Hoje, de novo, os Estados Unidos para capacitar os moçambicanos. Sim, é bem-vindo hoje que estamos aflitos pela pandemia da Covid-19, pelo terrorismo em Cabo Delgado. Mas essas mesmas pessoas que hoje se fazem de meninos bonitos para nos ajudar, há uma necessidade de termos maior atenção, porque cada um desses que a gente mexe, depois aquilo vai trazer transtornos para nós, porque ninguém faz esse trabalho em vão. Alguém, na China, por exemplo, estão lá também a morrer da Covid-19. Nós somos grandes amigos, vossos irmãos. Está aí a primeira dose da Covid-19. O moçambicano, como não tem nada, está com fome hoje, ou está a passar mal pela Covid. Sim, obrigado. Nosso irmão chinês hoje. Vem um americano hoje, nós queremos apoiar. Sim. Vem um outro, sucessivamente. Essas mesmas pessoas, eu estou a tentar dizer que vamos ter cuidado com essas mesmas pessoas, porque amanhã voltarão essas mesmas pessoas a nos cobrar a sua percentagem por esse esforço que estão a fazer. Não estou a dizer que é mau termos essa capacitação. É bem-vinda. O que devemos fazer? Estamos mal, Obrigado. Mas temos isso no futuro. Roberto Mazzinha, no mesmo comunicado apresentado pelo representante dos fuzileiros norte-americanos quando o lançamento deste programa, mostra-se um comprometimento com respeito pelos direitos humanos, a proteção dos civis e o envolvimento com a sociedade civil em toda a assistência à segurança. Como tu olha essa parte do respeito pelos direitos humanos na província de Cabo Delgado, a ligação entre as forças de defesa e segurança e também a sociedade civil daquela província? E nós todos somos pelos direitos humanos e respeitamos esta Carta Universal dos Direitos Humanos como partido e também como nação moçambicana. O que nós devemos nos referir quando se trata de guerra, que digam os especialistas em matéria de guerras, em matéria militar, a guerra em si não traz um proveito, senão a plena destruição. Estamos a falar aqui de terroristas que invadem as nossas fronteiras e quando entram não tem nada que negociar com o Estado moçambicano, nem com as autoridades daqueles pontos da província de Cabo Delgado, só entram em assassinar e aniquilar a qualquer cidadão encontrado no nosso território. E as nossas forças de defesa e segurança, na sua responsabilidade de manter a ordem e tranquilidade públicas e também do nosso território, devem responder de acordo com aquilo que são os mandamentos, de acordo com aquilo que são as instruções próprias dos militares. Sendo que os terroristas têm a nossa costa como ponto de entrada para se infiltrar no nosso país e se reabastecer. Agora vão sentir um aumento de temperatura quando as nossas forças de defesa, muito em particular estas forças especiais, estou a falar dos fuzileiros navais, terem uma capacitação por estes elementos dos Estados Unidos da América. Aliás, foram respeitados vários acordos legais e também diplomáticos de que os Estados Unidos da América não podem ajudar Moçambique através de material bélico. Por isso, eles se ofereceram nesta capacitação em solo pátrio. É verdade que isto pode estar a incomodar
alguns moçambicanos que têm a parte do corpo em Moçambique, mas a cabeça está ao lado destes terroristas. O que nós estamos confiantes é que após esta formação que vai levar 60 dias, teremos uma segurança tranquila na província de Cabo Delgado. Mas também aqui o colega dizia, falava de algumas situações. O que nós reafirmamos, temos dito aqui, é que quando a oposição elogia este governo, quando a oposição for a elogiar este governo da Frelimo, isso vai significar que este governo deve estar a fazer mal. Então, assim, o governo de Moçambique está num bom caminho, está a trabalhar. O presidente Filipe Jacinto Nyusi, enquanto o timoneiro dos moçambicanos, deve continuar a liderar estes processos todos de desenvolvimento e de restabelecimento da paz que todos os moçambicanos almejam na província de Cabo Delgado, e já estamos a ter alguns sinais disso mesmo. E também há um velho ditado que diz assim: ninguém atira pedras para uma acácia. Mas nós sabemos que quando chega a época de mangas, havemos de ver muitas pedras a serem arremessadas para uma mangueira. Isso significa que aquela mangueira está carregada de uma fruta. Então, nós, como a Frelimo e o nosso governo, temos estado a receber ataques da oposição por perceber que nós estamos num bom caminho de desenvolvimento e de colocar Moçambique, de facto, nesta rota de desenvolvimento. E isto, em algum momento, incomoda aos partidos da oposição. E falando de um programa desta natureza, nós vimos uma situação muito caricata e vergonhosa de alguns representantes de partidos políticos. Um dos partidos é o partido que é representado pelo Ricardo Tembe, que abandonaram numa televisão, deixando aquilo que eram pressupostos, aquilo que eram os pontos. Isso demonstra a qualidade medíocre que esta oposição que Moçambique tem nos oferece. Obrigado. O tempo também já não nos permite, mas quero que aqui colocar a mesma questão ao Ricardo Tembe sobre a preservação ou a proteção dos direitos humanos na província de Cabo Delgado. Como é que olha nesses 3 anos em que aquela província registra essa ação macabra que é perpetrada pelos terroristas? Irmão, falar de Moçambique é falar de uma outra coisa, que não sei bem dar um bom nome. Houve sim violações de direitos humanos. Eu recordo ter visto aqui umas postagens no Facebook que retratava o que estava a acontecer lá. Vimos aqui onde as pessoas eram mesmo espedaçados 50 centímetros. Houve violação dos direitos humanos e que não espero que esta capacitação também seja para dar continuidade na violação dos direitos humanos ou contra os outros moçambicanos que lá se encontram. E tentando dar um pouco da resposta daquilo que o colega Roberto está a dizer. Eu disse aqui, vou repetir para o colega perceber bem. Estou a dizer o seguinte: estas pessoas que aparecem aqui para nos ajudar hoje, vamos ter atenção que amanhã vão voltar a nos cobrar. Ninguém vai nos dar tudo isso amanhã. Ou o colega pouco conhece os americanos, e se não é por pouco conhecer os americanos, ele pouco entende a política. Recua lá um pouco para 2003, se assistiu o que aconteceu no Saddam Hussein, nos Estados Unidos da América. Com os Estados Unidos da América e França, Turquia, todos estavam contra o Saddam Hussein lá, só por causa de ter recursos. Agora, estes recursos que nós temos aqui, é por aí que eu disse que Moçambique temos um futuro comprometido por causa desses recursos. E essas pessoas que aparecem-nos hoje, quer dizer, ei irmão, você está mal com a Covid, está aqui. Irmão, você merece isto aqui, merece. Depois vão-se cruzar os mísseis no território moçambicano, no espaço. É o que eu estou a dizer. Maior atenção. Obrigado, Roberto Mazzini. Quero agradecer também
acompanhado do nosso caro internauta que desde o início deste programa até esta parte está conosco. Pedimos para que subscreva seu canal caso seja novo. Não esqueça de deixar seu comentário por baixo e partilhe este vídeo para ter muitas visualizações. Nós queremos crescer com todos vocês, porque nós estamos aqui porque dependemos de si desse lado. Pois se não existisse desse lado, nós também não estaríamos cá deste lado. Fique bem e para a semana tem mais Política na Mesa. Este programa conta com o apoio da Tá Na Hora Service Limitada.